Então vamos só orar, tá bem? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre as coisas que vamos conversar uns com os outros e abençoes também quem nos vai ouvir, Senhor, e as outras pessoas também que não estão presentes, mas que vão poder assistir. Então abençoa-nos também, Senhor, com sabedoria, com a verdade, com simplicidade, pedimos. Amém. Então, pronto, não sei se vocês lembram, a última vez que nós falamos foi sobre aquela coisa da normal, por exemplo, o resumo da conversa, o fio principal da conversa era aquela coisa de Deus ficar contra os teus inimigos, não é? Mas Deus não está contra os teus inimigos por tua causa. Está contra os teus inimigos porque eles estão do lado errado. Não é por tua causa, né? E também pode chegar ao ponto de dizer Deus não está contra as pessoas só porque elas estão contra ele. Estão contra aquilo que quer dizer, são pessoas destrutivas, percebes? São pessoas que destroem aquilo que é errado. Porque se alguém faz mal ao que é bem, né, ele não pode ser bom, não é? E, resumindo aquilo que acho que Moisés disse em Deuteronômio, não sei se é no capítulo 7 ou por ali, lá à volta daquilo. Ele diz assim, mas quando vocês estiverem entrando na vossa terra, não pensem que Deus está vos a ajudar porque vocês são bons. Ou porque vocês... Não, não é por aí, é porque as nações por onde vocês vão entrar são más. Essa é a razão, não é? Pronto. E isso é só para resumir. Agora é assim, hoje eu queria falar um pouquinho, tendo essas coisas todas que a gente teve falando todo este tempo, sobre o pedir a Deus, não é? Por exemplo, lá em Tiago 4, no versículo 2, 4, versículo 2, ele diz assim, está lá uma parte, ele diz, cobiçais, nada tendes, matas invejas, mas não podes obter. Vives a lutar em guerra. Mas a questão é aqui, é assim, vocês não têm nada porque não pedem, não é? Não tendes nada porque não pedis. O Senhor Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, não é? Pronto. Agora, esta questão do pedir é uma coisa. Olha, Deus não te vai dar uma coisa que tu não peças. Ou vamos dizer assim, tá tudo bem, existe a providência de Deus, não é? Que vai talvez ajudar a completar aquilo que é necessário na tua vida. Mas nós temos que saber que existe esta obrigação de nós pedirmos. Não sei se vocês se lembram lá, quando o Senhor Jesus foi batizado, não é? O João Batista não queria batizar o Senhor Jesus, certo? O Senhor Jesus disse, não, mas batizam para que a justiça se cumpra, não é? Para que se cumpra estas coisas. É preciso cumprir aquilo que Deus determinou. Então é o seguinte, da mesma maneira, tu precisas pedir para Deus efetuar. Se tu não, e é isso que a Bíblia diz aqui, tu não tens porque não pedes. Então existe esta coisa que as pessoas dizem, mas se é da vontade de Deus, Deus vai dar. Percebem? Quer dizer, as pessoas não querem orar, não querem interceder diante de Deus, não querem pedir, não querem intervir, não é? Diante de Deus, não querem ser intercessores, não querem ser pedintes, não é? Pedintes no bom sentido, não é? Não querem pedir a Deus e querem que as coisas aconteçam. E depois, quando as coisas correm mal, ela não vai lembrar desta palavra, dizer, vocês pedem, não tens porque não pedes. E é necessário cumprir esta, esta justiça, né, o modo de falar. É necessário que se cumpra. Tu
pedes, Deus dá. Agora, é óbvio que a gente vai dizer, vai ver o que é que tu pedes, o que é que tu não vais pedir, por que é que tu vais pedir, pois os teus motivos têm que estar conciliados, né? As coisas que vais pedir também para Deus poder atender. Mas pronto, a gente já falou muito sobre isso, não é? Agora vamos ver que está tudo certinho, os teus motivos estão certos, a tua oração é sobre a vontade daquilo que Deus quer, não é? Porque uma coisa é, sendo a vontade de Deus, não significa que se cumpra sem tu haveres pedido. Não é? No Pai Nosso, o Senhor Jesus disse que tens que pedir que o reino de Deus seja estabelecido, pedir isto, pedir aquilo. Quer dizer, não é garantido que Deus vai te dar se tu não pedires. Se o teu coração não esteja envolvido a ponto de chegar a pedido, envolvido de tal maneira naquilo, envolvido de tal maneira no desejo, na vontade de Deus, que tu chegues a ponto de pedir aquilo a Deus. E há pessoas que a vontade é tão grande isso que vira uma agonia, não é? Só que nessa agonia eles vão até o fim e conseguem alcançar aquilo de Deus, ainda que seja a vontade de Deus sobre aquilo. Não é? Pronto. Isto é um facto, quer dizer, na verdade, uma das razões porque a igreja, os crentes andam muito pobres espiritualmente hoje é porque eles não pedem. Não têm porque não pedem. Então nós temos que saber que é uma obrigação nossa, é um dever nosso pedir. Quem não pede não recebe. Mas quem pede recebe. Não é? Então vamos ver como estão as nossas vidas de oração. A pedir aquilo que é a vontade de Deus. A pedir aquilo que é importante para o reino de Deus. Aquilo que é importante no teu lar, mas que é importante para Deus, não é? Aquilo que significa muito para Deus, embora tu próprio estejas envolvido nessas coisas. Então, nós vendo bem as coisas, temos que ver o que é que nos impede de pedir. Quais são as coisas que nos impedem de pedir? Não é? E depois também podemos ver aqui, pronto, o que é pedir, afinal, não é? O que é pedir, não é? Porque pedir para Deus é um envolvimento tão grande naquilo que é necessário, não somente para ti, mas para o reino de Deus, como, por exemplo, se o teu inimigo te faz mal, tu vais orar não porque ele é teu inimigo, mas porque ele precisa, como criatura de Deus, precisa ser reinado por Deus. Quer dizer, tu tens aqui um envolvimento tão grande que tu não pensas mais em ti, tu pensas naquilo que é importante. Para quem? Para o bem universal, para o bem de Deus, para o bem da humanidade, para o bem principal deste mundo, que é conhecer Deus, ao Senhor Jesus, de maneira verdadeira e íntima e tudo mais. Agora é o seguinte, este pedir precisa ser uma coisa tão sincera, tão espontânea, tão real, tão verdadeira do teu coração, que tu não podes passar sem isso. Por quê? Porque tu não penses que Deus vai dar a quem pede quando um fingido pede. Não é? Eu vou pedir porque é minha obrigação. Não é assim. O teu coração tem que estar envolvido naquilo. Não é? Então, agora vamos ver. Aquelas pessoas que pedem com sinceridade, com simplicidade, que estão logo ativos na oração com Deus e tudo, não é? O que é que impede essas pessoas de pedirem? Não é? Por exemplo, vamos pensar em algumas coisas.
digamos que, por exemplo, a pessoa com falta de fé, por exemplo, não é? Ela tem aquela coisa, mas ela, no fundo, não. A gente está a falar de pessoas sinceras e honestas agora, tá bem? Então, existem aquelas pessoas sinceras e honestas que são capazes de dizer, mas eu não sei, acho que Deus não vai me dar, não é? Ou acho que Deus não vai fazer isto. Por quê? Porque pode ser grandioso demais para ti, ou pode ser que, porque tu, no fundo, nunca tiveste a experiência de Deus te atender uma oração, ou porque, seja por que for, aquela falta de ousadia, né? No fundo, a falta de fé, não é? A falta de vontade de crer, muitas vezes, né? De desafio, no fundo, estás a desafiar a ti próprio, não é? Essa falta de fé pode te impedir de chegar perto de Deus e pedir uma coisa. E é uma coisa muito séria, né? Por isso, o pedir vai fazer com que a tua falta de fé também morra. Porque se tu fores pedir de coração, tu quando vais pedir uma coisa a Deus, tu estás a falar com Deus, tu não estás mais a brincar. Tu estás a brincar, tu estás a mexer com coisa séria. E se tu fores uma pessoa sincera e honesta de coração, tu vais ter que superar esta coisa de esta lenga-lenga, esta música da incredulidade, que diz, eu acho, não sei se Deus vai me dar. Aí há pessoas que dizem assim, se Deus quiser, vai me dar, percebe? Quer dizer, ele não está a pedir, né? Mas se Deus quiser, vai me dar. Né? Essa linguagem de hipócrita, de pessoa que não cumpre o seu dever. Não é? Porque é preferível tu chegares aqui e dizer, Senhor Jesus, eu sei que tu podes dar, eu tenho falta de fé, eu não sei se tu me vais dar, não é? Lá em Ezequiel 37, né? Quando o Senhor Jesus mostrou aqueles ossos todos, o vale de ossos de Ezequiel, né? Deus perguntou a Ezequiel, será que estes podem viver? O Ezequiel disse o quê? Senhor, tu sabes. Porque ele próprio, do coração dele, ele não podia dizer que não, não é? Porque está a falar com Deus, não é? Mas aqueles ossos todos virarem gente de novo, que respira, que fala, ele também custa-lhe muito a dizer que sim. Ele diz, Senhor, tu é que sabes. Isso é contigo. Eu não posso dizer. Não é? Agora veja a sinceridade deste profeta. No mínimo, esta sinceridade vai contar muito para ti. Entendes? Por quê? Porque Deus não abandona um coração sincero. Deus não nega um coração sincero. Né? Então, esta falta de fé, muitas vezes, que as pessoas pensam que é um obstáculo, não deve ser um obstáculo, porque tu só te precisas aproximar de Deus. Tu, quando te aproximas de Deus com esta ousadia, com esta sinceridade no teu coração, Deus vai te mostrar outras coisas. Porque no caso de Ezequiel, não, o facto de ele dizer a Deus, mas tu, Senhor, tu o sabes, né? Não impediu que Deus transformasse aquele vale de ossos em gente que andava, num grande exército. Não impediu essa falta de fé, não é? Pronto, estou falando uma das coisas, né? A outra coisa pode ser o teu estado emocional, por exemplo, tristeza, né? Tu ficas tão envolvido numa coisa que te aconteceu, numa tristeza grande, ou mesmo que aconteceu a outra pessoa, não precisa ser necessariamente contigo, não é? Um problema qualquer que aconteceu, que ficas impedido de ter aquela disponibilidade, aquela vontade, né? Aquela disponibilidade do coração de te aproximares de Deus para falar de um outro assunto que não seja aquilo que te está atormentando, né? Por exemplo, o Senhor Jesus, sabendo que ia morrer, ele não, nada o impediu de fazer aquelas coisas que ele deveria fazer até o último dia.
e no último dia ele pensou naquilo que ia acontecer. Foi quando ele foi para Getsemane, não é? Mas ele não foi para lá para Getsemane uma semana antes, 2 semanas antes, preparando para aquilo. Ele até aquele dia cumpriu o dever dele. Então, muitas vezes esta questão desta tristeza que pode estar no coração, ou alegria também, quem fala de tristeza diz uma alegria qualquer, não é? Tu naquela alegria esqueces o teu dever. Ficas tão empolgado com uma coisa, não é? A preocupação, não é? Quer dizer, e as pessoas muitas vezes pensam que são as preocupações é que são espinhos na terra, mas não é. Não é só preocupação. Existem muitas coisas. Os teus afazeres, as tuas tristezas, provavelmente as tuas alegrias de vez em quando, não é? Tu precisas estar no teu posto, sejas alegre ou triste. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus quer. Porque as outras coisas são passageiras. Não é? Eu não estou a dizer que não podes te aproximar de Deus se estiveres aflito ou se não estiveres aflito. Podes e deves, não é? Porque a Bíblia diz assim, entre vós aflitos, orem, não é? Mas não quer dizer que aquele tipo de oração seja o teu único dever. Porque existem outras coisas dentro da vontade de Deus que tu precisas cumprir, que têm a ver com a vontade de Deus. E muitas vezes esse peso sobre outra coisa, sobre outros assuntos, percebes, te estejam a impedir de pedir, não é? Os teus problemas diários, percebes? Os teus afazeres. As pessoas dizem, mas não, mas eu estou trabalhando muito, estou ocupado demais. Mas, desculpa, então, se tu ou fazes assim, ou tu desocupas, não é? Abre espaço para te aproximares de Deus com aquilo que é preciso, com os teus pedidos, não é? Ou então, olha, acorda, levanta mais cedo, né? Porque a tua aproximação a Deus é muito mais importante que o teu trabalho. Aliás, é muito mais importante que qualquer outra coisa que tu possas fazer nesta vida. Porque a gente sabe que se as coisas não vierem de Deus, nada valem. Não é? E ninguém fica rico se Deus não quiser. E ninguém fica feliz se Deus não quiser. Então não podes procurar essas coisas fora de Deus. Não é? Então, esta questão, a gente tem que ver o que é que nos impede de pedir. Que não é, eu estou a falar só de 4 ou 5 coisas, 3 talvez, mas existem muitas outras coisas, entendes? Muitas outras que tu vais ver no teu dia a dia, ver quais são os tropeços que começam a ser colocados no teu caminho para não chegares a vias de facto com Deus. As distrações, não é? Às vezes a fadiga, não é? Às vezes, seja o que for, tu tens que arranjar um meio de chegar a Deus. Dizer, mas eu agora estou cansado. Então vai dormir 1 hora ou 2 e levanta-te e vai te aproximar de Deus. Faz alguma coisa. Mas agora tu não podes deixar de ir ter com Deus só porque estás cansado. Não é? Ou só porque estás muito alegre. Ou porque agora tens que ir para o rio nadar, né? Ou para a praia. Ou porque o teu filho está te chamando. Ou porque o telefone está tocando. Ou porque o celular está chamando. Não é? Tu tens que ter um espaço, uma vida de oração. Para a tua vida de oração. O que eu costumo sempre dizer às pessoas é assim, diz, olha, se tu marcares uma consulta com o dentista, não é? Já tens dor de dente. Aí ligas para o dentista, marcas a consulta. O dentista diz, olha, o senhor tem 4 horas da tarde tem a consulta aqui, mas esteja cá meia hora antes ou 15 minutos antes, seja o que for, não é?
eu tenho a certeza que tu não vais faltar essa consulta, não importa o que. Se alguém ligar para ti, tu vais dizer o quê? Já, desculpa, eu tenho que ter uma consulta agora, vou sair, tu não vais atender, não é? Por quê? Porque tu tens uma consulta. Então tu deves também marcar essa consulta com Deus, cada dia. E naquela hora, se alguém te ligar, se tivesse outra coisa a fazer, tu chegas assim e dizes, olha, eu tenho uma consulta agora importante. Acabou. Escolhes a melhor hora, não é? Porque Deus está disponível toda hora. Essa é a boa coisa da parte de Deus, não é? Marcas a tua hora e diz, olha, aquela hora é sagrada, acabou. Por quê? Porque eu preciso estar com Deus por causa de uns certos assuntos que eu preciso resolver no meu coração, que tem a ver com a vontade de Deus. Então, esta coisa das pessoas não conseguirem, não alcançarem, não, não obterem aquilo que Deus quer, como é que eu te explicar? Não tem razão para isso. Não existem razões para tu não alcançares de Deus aquilo que é a vontade dele. Então, vamos ter que parar com esta coisa que muitas pessoas dizem, mas se for de Deus isso vai acontecer. Não é assim. Né? Vamos usar só alguns exemplos na Bíblia, por exemplo. Por exemplo, você lembra lá Moisés no Egito, não é? Ele chegou perto do faraó e disse assim, o que é que ele disse? Vai as moscas, agora vai entrar muitos sapos, ou seja o que for, não é? Muitos sapos no Egito, aquelas pragas todas. O que é que Moisés fez? Agora vou para casa, vou ver os sapos chegarem. Não, não foi isso que ele fez. Ele foi lá e pediu a Deus. Percebe? Ele foi e chegou perto de Deus. Quando eu orar e pedir a Deus, isto vai acontecer. Não é? Por exemplo, o mar vermelho não se abriu. O Moisés está ali olhando para o mar. O que é que vamos fazer agora? Os egípcios estão atrás de nós. O que é que Deus falou com Moisés? Disse, Moisés, o que é que tu estás aí parado a olhar? Fazer o quê? Bate na água. É o mesmo que pedir a Deus, não é? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É a mesma coisa que pedir a Deus, no fundo. É cumprir aquilo que Deus quer. Mas tem que haver uma intervenção tua nessas coisas. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode dar, não é? Não se esqueçam disto. Moisés, todas as pragas, ele foi pedir a Deus, ainda sabendo que aquilo era a vontade de Deus, que Deus ia fazer aquilo, mas Deus não fez até Moisés pedir. Certo? Então, esta coisa de dizer que Deus vai fazer, não sei quando, é mentira. Porque é preciso pedir. É preciso alcançar. Outra coisa, vocês sabem da história do Elias, né? Lá, quando ele chamou os profetas de Baal, não é? Ele montou lá o altar dele, colocou lá tudo certinho, o boi, e disse, joguem água em cima e tudo mais. Né? Aquilo queimou tudo, não é? Queimou quando? Quando Elias pediu, certo? Elias pediu, aquilo aconteceu. A seguir, Elias disse assim, olha, corre porque vai vir chuva. Diz para o rei Acabe. E o que é que o Elias fez? Agora vamos esperar a chuva chegar. Não. Ele foi para o monte, orou para vir chuva. Orou uma vez, disse, ó, vai lá ver. Disse, nada, está tudo o céu limpinho ainda. Eu quero ver qual era a pessoa que orava e o céu estava limpo e ele continuava a orar mais uma vez. Né? Ou qual era a pessoa que ia desistir. Isso é uma das razões porque as pessoas também não pedem, não chegam a vias de facto. Né? Aí Elias disse, vai lá de novo, 7 vezes.
Na sétima vez ele só tem uma nuvem, parece uma mão que está chegando ali. Então Elias disse, olha, vai, a chuva chegou. Então, o facto de Deus lhe ter mostrado que ia haver chuva, não trouxe chuva. O que trouxe chuva foi Elias ter pedido a Deus. Não é? Temos outro exemplo, por exemplo, vou ver aqui em Daniel, não sei se é Daniel 9 ou se é Daniel 10. Daniel 9, né? Vou colocar aqui a tela para vocês verem. Diz aqui assim. Pronto, no primeiro ano de Dário, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Onde é que ele leu isto? Ele leu isto em Jeremias 29, eu acho. Por aqui. Aqui no Isaías 29, está por aqui que ele disse, ele estava a ler esta parte e viu que 70 anos depois, não é? Está aqui, olha, Jeremias 29, assim diz o Senhor, logo se cumprirem os 70 anos na Babilônia, eu vou atentar para vocês e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Não é? Pronto. Agora vemos aqui. Daniel estava na Babilônia, já passaram 70 anos, ele estava a contá-los, não é? Ele, pelos livros, ele leu que depois de 70 anos o Israel ia ser levado de volta para a sua terra. O que é que Daniel fez? Não é? Aí quando ele leu aquilo, vocês podem ler lá, deixa eu compartilhar a tela outra vez, não deveria ter tirado. Aí ele diz assim, olha, quando ele viu isto, tinham passado os 70 anos, ele diz assim, eu voltei o meu rosto para o Senhor para o buscar com coração e súplicas, com jejum, pano, saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. E foi assim. Não é? Por quê? Porque em Jeremias 29, ele diz assim, quando se cumprirem os 70 anos, ele depois diz assim, então, quando se cumprirem os 70 anos, me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis de todo, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei a vossa sorte mudar. Pronto. Agora vemos aqui o quão importante é isto. Pegas numa palavra de Deus. Irmão, está aqui a promessa de Deus. Achas que isso chega para aquela promessa ser cumprida? Não chega. Aliás, essa promessa pode condenar. Porque tu vais ter que dar contas daquela promessa. Porque tu não te aproximaste de Deus por causa daquela promessa. Ou seja, não sabe o que te estava impedindo, não é? Falta de fé, preocupação, alguma outra coisa, qualquer outra coisa, ou então esta crença, desculpe a palavra, né? Eu não costumo usar muito esta palavra, esta crença estúpida, esta crença de burro, não é? Onde as pessoas acham que as coisas vão acontecer por elas. Tu tens uma promessa de Deus, não é? Tu tens uma coisa que Deus te falou, tu só tens que fazer é buscar Deus.
e pronto, não é? Vocês podem ver lá em Isaías, em Ezequias, não, Ezequiel 36 e 37, só para terminar aqui, ele diz assim, aqui, diz assim, eu vou reedificar as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado, diz o Senhor, assim o farei. Mas diz assim, mas ainda nisto eu preciso ser solicitado pela casa de Israel. Não é? Outra tradução diz mais ou menos a mesma coisa. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel. Deus prometeu, mas ainda é necessário que Israel peça, o povo de Deus interceda diante de Deus para aquilo acontecer. Então nós vemos aqui o quão importante é esta coisa de pedir para que o reino de Deus se estabeleça. Por exemplo, o Cristo foi prometido. Mas vocês sabem quantas pessoas estavam naquele momento intercedendo e pedindo para que Cristo viesse? Não é? A gente sabe, pelo menos duas a gente sabe, né? Aqueles lá no templo, quando o Senhor Jesus foi apresentado, eles estavam em intercessão e oração sempre que Cristo viesse. Ainda que o Cristo tivesse sido prometido, é necessário esta intercessão. Agora, por que isto tem que ser assim? Eu não sei explicar tudo. Eu só sei que isto tem que ser assim. Eu não sei, não posso explicar quais são as razões porque nós temos que pedir. Sei de algumas, percebes? O nosso envolvimento na vontade de Deus, porque Deus não vai, não é só a vontade de Deus, tem que ser a vontade de Deus tem que ser a tua vontade. Tu tens de estar envolvido nela. Pronto, mas existem muitas razões que nós desconhecemos. Mas o facto é que existe este mandamento: pede e receberás. Tá bom? Pronto, o nosso tempo está a acabar, falta só 6 minutos. E não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Vai dar tempo. Hã? Dá tempo ainda. Sim, mas se quiserem Foi acrescentar rápido. alguma coisa. Hoje foi rápido. Pois é, porque era coisa interessante. É porque, repara, esta coisa é um dever. Isto de nós pedirmos é um dever. Porque as coisas de Deus não se cumprem sem que o povo de Deus esteja envolvido em intercessão, em oração e em súplicas para aquilo que é importante para Deus. Então vamos disponibilizar os nossos corações, os nossos tempos, a nossa vida e vamos lembrar desta palavra: tu não tens porque não pedes. Se não tens, só podes culpar a ti próprio. E quando pede, pede sem conhecer a promessa, sem conhecer a escritura, por isso que pede mal, né? Pede mal. Sim, isso já a gente falou nos meses anteriores, né? Já mesmo até quando o Dari estava aqui, a gente estava a falar sobre essas coisas, os motivos, as outras coisas que nós até agora já tivemos tempo de organizar os nossos corações, não é? De modificar os nossos corações. Mas quando tu estás mudado, quando tu estás modificado, tu tens que chegar ao ponto de saber: eu tenho o dever de pedir, interceder com o meu coração transformado. Tens de estar envolvido no cumprimento da palavra de Deus, no cumprimento da vontade de Deus. Agora, tu tens que ver na tua vida o que é que te impede de pedir de coração sincero. Porque eu falei aqui de 2 ou 3 coisas, né? Das preocupações, às vezes a falta de fé, as pessoas, eu não sei se Deus vai me dar, não é? Mas essa sinceridade, essas coisas que nós
Nós precisamos ver o que é que nos está impedindo de nos aproximarmos de Deus. Com pedidos. Pedidos sinceros de coração. Não é? A falta de tempo não é desculpa. O tempo sempre se arranja, não é? Tu tens tempo para outras coisas, certamente tens tempo para a coisa mais importante da tua vida. Então temos que ver. Tá bom? Ok. Não, eu costumo dizer que tempo é questão de preferência, né? Sim. Seja tempo, E seja também, e disponibilidade. também, e também uma coisa, Matheus, que você comentou, e se não tiver esse coração, né? Vai do jeito que você está. Vai do teu jeito. Do jeito que tu estás, chegas. A tua sinceridade vai contar muito na oração. Diz, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não sei se eu não estou. O meu é assim, eu sei que o Senhor pode fazer isto, mas o meu coração não acredita. Ser sincero, percebes? Não vai ali dar uma de fingido, dizer que tu acreditas, percebes? Porque eu ainda não vi Deus atender uma oração de um fingido. Ainda não vi. E eu acho que nunca vou ver. Chega diante de Deus, mas aproxima-te dele. Ele é que ele dá fé. A fé é um fruto de comunhão, percebe? Diz, Senhor, na minha cabeça, aquilo que eu leio na Bíblia diz assim, Deus pode dar isso, Deus pode fazer aquilo, mas o meu coração, ele luta um pouquinho. Não sei se isso pode acontecer mesmo. A tua sinceridade conta muito. Os obstáculos, a falta de tempo, a preocupação, a tristeza, a alegria, coisas que te impedem de cumprir o teu dever de pedir. E dever e pedir é um dever. Não sei se vocês conhecem o versículo lá em Lucas. Se abrir aqui. Acho que é Lucas 18. É. Em Lucas 18, logo no primeiro versículo. Diz assim. Diz assim. E contou-lhes uma parábola também sobre o dever de orar e não desfalecer. E ele aqui está a falar no dever de pedir. Aquilo que importa, porque ele está a falar aqui da pessoa pedir uma plenitude do Espírito Santo na vida. E ele fala aqui também na falta de fé, que é um dos impedimentos, não é? Mas é um dever, não se esqueça que está aqui, dever de orar sempre, não é só de vez em quando. Vocês forem, ainda hoje estive a ouvir, por exemplo, as histórias lá de Josué, quando entraram, dizer porque aqueles homens que os enganaram, né? Por quê? Porque eles não consultaram Deus, foram enganados, não é? Foram para a guerra, não consultaram Deus. Quer dizer, e é por isso o dever de orar, não é só o dever de orar, é o dever de orar sempre, por tudo e mais alguma coisa. Nada é pequeno demais para te aproximares de Deus e nada é grande demais também. Então pronto, olha, o nosso tempo está a acabar, tá? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo isto. Abençoa-nos, Senhor, com a tua vida, faz de nós todos, Senhor, pessoas que cumprem o seu dever, as suas obrigações para contigo, para com o reino de Deus. Te agradecemos, Pai. Amém. Então vá, Deus abençoe vocês, tá bom? Que vai fechar. Viu? Menos de um minuto e fica aí, né? É, Não aparece os segundos aqui, não. mas aí já vai desligar, tá? Tá bom. Tá bom. Deixa ele